retrair. E se eu vou me retrair e ficar esperando solução, o que é que tira o mundo da crise de 2008? Eu não sei. Não é o consumo dos americanos, não é o consumo dos europeus, não é a cascata que os economistas inventaram de que vai ser o consumo chinês, não vai ser o gasto dos governos, porque eles se endividaram para evitar que o sistema financeiro acabasse. Poderia ser os investimentos. Como é que o sujeito vai investir? Essa é a economia. O lado social é que as mudanças climáticas não vão acabar com a civilização, com a natureza, com nada, elas vão causar uma balbúrdia enorme. Quem sofre, isso não é simétrico e homogêneo. Quem vai sofrer mais são os pobres. Eles têm menos recursos para se defender e estão nas posições mais vulneráveis, que costumam ser as mais baratas. Quem é que mora em beira de rio, no Rio de Janeiro? Quem é que mora em costa de montanha insegura? E assim no mundo inteiro. Então, os pobres é que vão sofrer esses impactos de maneira mais dramática na sua vida. Só que dessa vez serão contados as centenas de milhões. Será que o mundo do século XXI é um mundo em que 1,5 bilhão de pessoas podem esquentar o planeta e lá na ponta outro 1,5 bilhão de pessoas terem suas vidas completamente prejudicadas e nada acontece? No passado era assim, mas hoje o sujeito está andando com a mulher de burca na terça-feira nas ruas de Cabul e no domingo está dirigindo um táxi nos Estados Unidos. Está vendendo Maria Mole, doce de abóbora e formato de coração em Governador Valadares na quinta, no domingo está na Constituição Civil em Boston, na quinta está de volta porque não está tão bom assim lá quanto ele pensava. Não vai dar certo. Só os imigrantes, como temos lido nos relatórios, serão contadas na casa de centenas de milhões se a gente fizer a revolução e ficar em 2 graus. Se a gente, 250, calcula o Fundo de População das Nações Unidas, serão migrantes ambientais, 250 milhões de pessoas, se a gente fizer a mais acelerada transição tecnológica de toda a história da humanidade e uma revolução sobre muitos outros aspectos. Se a gente não fizer, é muito mais. Então, esqueçam completamente essa visão, ambientalistas lá, crescimento econômico, desenvolvimento social lá. É uma coisa só. Eu vou terminar lembrando 2 jovens do século XIX. Ninguém precisa gostar deles, mas essa frase é genial. Karl Marx e Friedrich Engels, jovens, escreveram um livro. Eles não gostaram do livro e não mandaram para publicar. Jogaram fora numa gaveta. Por sorte, o livro foi achado. Chama-se A Ideologia Alemã. Coisas boas, coisas ruins, como todo livro. Mas nesse livro tem um parágrafo e uma frase que é uma das frases mais geniais jamais ditas na história. Eles não gostaram da frase, eles riscaram a frase. O livro, felizmente, é publicado com essa frase. Só existe uma ciência, a ciência da história. Quando eles escreveram, eles estavam pensando naquilo que do Brasil, ou do mundo latino, a gente chama de ciências sociais, ciências humanas. E estavam dizendo, não existe esse negócio de economia, sociologia, ciência política, antropologia, relações internacionais. Só existe uma ciência, a ciência da história. O resto são janelas que a gente usa para tentar enxergar melhor. Eles não tinham possibilidade de saber que também no mundo biológico é assim. Nada pode ser entendido a não ser a luz da evolução. É a frase de um grande biólogo, ou seja, da história natural. E muito menos eles podiam ter um vislumbre de que hoje a gente sabe que até no mundo físico, as chamadas leis imutáveis do universo são as leis imutáveis do nosso universo, porque ele teve a história que ele teve do Big Bang para cá. Porque se fosse um pouquinho diferente, seriam outras leis físicas, como possivelmente existem outros universos com outras leis. Só existe uma ciência, a ciência da história. Quando vocês pensarem em desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, problemas práticos das empresas de vocês, principalmente energia, água, resíduos, não pensem que nós estamos fazendo isso para salvar a natureza do planeta. Não precisa. Nós estamos fazendo isso
para evitar muito custo e sofrimento humano daqui a 30, 40 anos. E estamos fazendo isso também para que a nossa civilização mereça esse nome. Porque o maior dos riscos, a coisa mais desagradável, é se daqui a 50 anos os nossos descendentes olharem para nós, para todos nós, os vivos e os mortos, e disserem assim: vocês são aquela gente que já sabia do que ia acontecer e não fizeram nada? Eu quero ser alguma coisa, mas eu de jeito nenhum quero ser igual a vocês. E para terminar, como eu sou filho de judeu e português, eu posso fazer piada de judeu e português sem ninguém me processar, sem o Ministério Público pegar no meu pé com o politicamente correto. Então nós somos aquele cara que vê uma casca de banana ali na frente e diz assim: ai Jesus, lá vou eu a me estabacar outra vez. Ou, como disse um rabino na antiga Espanha, no ano 1000 e pouco, uma tribo de patrícios meus lá estava fazendo alguma besteira muito grande, ou muitas besteiras. Ele junta todo mundo na praça e diz uma frase extremamente apropriada à humanidade nos dias de hoje. Ele diz assim: pessoal, se nós continuarmos indo para onde nós estamos indo, nós vamos chegar. Qual é a dificuldade de entender isso? E essa é a situação da humanidade hoje. Para onde nós estamos indo, tem muito custo e sofrimento desnecessário. Não é o fim da humanidade, não é o fim do mundo, não é o fim da civilização e muitíssimo menos o fim da natureza. Mas tem muito custo e sofrimento que é perfeitamente evitável, construindo um mundo melhor ainda por cima, porque quando a gente se junta para fazer as coisas, de um modo geral as coisas melhoram, sob vários aspectos. Mas tem custo. Nós estamos indo para 4, 5 graus centígrados nesse século. É uma confusão do arco da velha e o fim da civilização tal qual a gente conhece. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos decidir isso nos próximos 10, 20, no máximo 30 anos. Nós somos aqueles que decidiremos quem os humanos são. Se somos aqueles que temos um olhar para o que vem, para os sonhos, para as esperanças, para os investimentos, ou se somos aqueles que vivemos apenas a vida do nosso tempo, sem nenhum interesse pelo futuro. Se alguém perguntar, o que eu posso fazer para ser mais sustentável? A única resposta genérica possível é: conecte-se com a história e faça política. Política com P maiúsculo. Política em grego quer dizer agregar em torno de ideias. Muito obrigado.